Olá, meus irmãos, a paz do eterno Deus, boa noite para todos, Que o Senhor, nosso Deus, grande arquiteto de todo o universo, todo-poderoso, venha nos abençoar nesse dia que fez o Senhor. Eu sou o pastor Washington de Oliveira e esse é o mais um Nada Além da Bíblia, Eu quero, nesse dia, estudar, trazer um estudo da palavra de Deus. Com certeza esse estudo ele vai revolucionar o teu coração, a tua mente. Será uma palavra esclarecedora à luz da Bíblia. E eu convido você que vai estar assistindo esse vídeo, você que vai estar comigo nessa live, a estudarmos nesse dia o capítulo de número 10, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 10, e nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 6 para a nossa meditação nesse dia, Segunda carta do apóstolo Paulo, segundo os Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 1 ao versículo de número 5, Acompanha comigo aí, você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada. Acompanhe a leitura, o texto sagrado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim, a epígrafe do texto diz: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quanto presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se nada fôssemos, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O capítulo de número 10 da segunda carta do apóstolo Paulo, segundo os Coríntios, Paulo está tratando da sua defesa apostólica. Paulo, como um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, um dos maiores bandeirantes que levantava a bandeira das missões, o apóstolo Paulo agora está defendendo o seu apostolado. Ou seja, a igreja que Paulo está escrevendo carta, os irmãos daquela época eles estavam questionando o chamado do apóstolo Paulo. Eles diziam que o apóstolo Paulo era muito bom com a caneta nas mãos, escrevendo, mas presente o apóstolo Paulo era muito fraco. E o apóstolo Paulo vai se retratar, fazer aqui uma defesa do seu apostolado, O apóstolo Paulo, ele começa no versículo de número 1, ele diz assim: além disso, eu, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Uma das características do apóstolo Paulo era a mansidão. A mansidão ele aparece como fruto do Espírito, Interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira carta à igreja de Coríntios, do capítulo de número 12 e o versículo de número 8, o apóstolo Paulo ele separa 9 dons espirituais. Esses dons espirituais são dons que Deus dá para a igreja. O dom Deus ele dá para quem ele quer. Mas há uma diferença entre dom e talento.
Existem pessoas que nascem com talento e existem pessoas que nascem sem talento nenhum. Chega um certo período, o Senhor dá um dom para ele, né? E existe aquela pessoa que é extraordinária, aquela pessoa que tem um talento, nasce com esse talento, né? Quero deixar aqui um abraço aqui para o nosso amigo Helder Gomes, Cacheta. Deus possa estar te abençoando, nosso irmão Eliton Nunes, né? O Elinho, né? Deus te abençoe, que já está conosco aí nessa live aí. Então, o apóstolo Paulo, ele separa 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8, o apóstolo Paulo separa 9 dons que Deus dá para a igreja. Entre eles está a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espírito, né? Aí vem o dom de profecia, interpretação de língua, variedade de língua, o dom da fé, o dom da cura e operação de maravilha. 9 dons que Deus deu para a igreja. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 22, ele vai retratar sobre o fruto do Espírito. São 9 frutos também, que é o amor, que é a maravilha, né, a alegria, que em algumas versões diz o gozo, que é o domínio próprio, a temperança, né? Nós somos avaliados pelos dons. Então, uma das características do apóstolo Paulo, o fruto do apóstolo Paulo, é que em 2 Coríntios capítulo 10, né, ele era manso, né? Ele vai dizer, versículo 1, além disso, eu, Paulo, rogo pela mansidão, né, e benignidade. Ele é benigno também, né? Manso e benigno, né? E ele vai dizer, continua dizendo, né, benignidade a Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, usado para convosco. Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espera ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Então o apóstolo Paulo, alguns questionam, mas esse camarada ele é muito bom na escrita, ele é muito bom com a caneta na mão, ele é muito bom no escrevendo, mas quando ele está presente, né, ele é muito tímido. Quando ele está presente, há uma diferença. Então o apóstolo Paulo está se retratando, né, sobre o seu ministério, porque o ministério de Paulo foi um ministério que se expandiu, maior do que o ministério do apóstolo Pedro. Embora o apóstolo Paulo não andou com Cristo, não fez parte aquele colégio apostólico ali dos 12, ali, separado por Cristo, mas o apóstolo Paulo ele teve de fato encontro com Cristo. Se pegarmos o livro de Atos, o livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo de número 9, nós vamos estar registrado na Bíblia que o próprio Cristo ele convenceu o apóstolo Paulo. Ele chega, né, ele convence o apóstolo Paulo, que era um fariseu, da religião dos fariseus, ele pertencia à tribo de Benjamim, né, do alto escalão, um grande teólogo do século II da era cristã, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos que tinha naquela época, e ele teve encontro, de fato, ele foi confrontado, de fato o Espírito de Deus, ele converteu o próprio Cristo, né, melhor dizendo, ele convence o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo se converte ao cristianismo, né? Então aí, o capítulo 10, estamos estudando hoje nada além da Bíblia, o capítulo de número 10 da segunda carta de Paulo, segundo os Coríntios. Nós estamos falando do capítulo 10, do versículo 1 e o versículo de número 2, né? Que o apóstolo Paulo ele vai dizer para a igreja, olha, eu não quero, quando eu estiver presente convosco, com vocês, de usar da minha autoridade, né? Interessante que o apóstolo Paulo ele nunca usou da sua autoridade para benefício próprio. A gente vê hoje tantos líderes
que até mesmo até bate no peito, né, que é pastor, que é conhecedor, que é pastor presidente, e às vezes são arrogantes demais. Às vezes o camarada não tem conhecimento nenhum de causas, né, e se torna pastor presidente, aí cai de paraquedas por aí e se diz que é pastor, e o cara é arrogante pra caramba. O apóstolo Paulo não era arrogante. Então o apóstolo Paulo, a gente vai ver isso aí muito claro quando ele está escrevendo a carta pessoal, que é a carta do apóstolo Paulo para Filemon, né, um crente, né, um membro da igreja de Colosso, um crente muito rico, que tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo, ele foge do seu senhor, e quando ele foge, ele encontra com o apóstolo Paulo. E ao encontrar com o apóstolo Paulo, ele é transformado pelo poder do evangelho, e Paulo ele pede para ele voltar de novo para Filemon. Só que agora Paulo dá uma carta para ele, diz assim: leva esta carta para ele, e pede para eu, verdadeiro Paulo, né? E ele pede, receba ele não como servo, não como escravo mais, mas como servo, né? Servo livre, e bota aí na minha conta, qualquer coisa que acontecer aí, dívida aí, bota na minha conta. Então o apóstolo Paulo, ele nunca usou do seu apostolado, da sua autoridade, do seu conhecimento que ele tinha para benefício próprio. Não era arrogante. Então a gente vai ver ele retratando aqui, quando ele precisou ser retratado, ele retratou e defendeu o seu apostolado. Vamos lá. O versículo de número 3 diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui está o segredo, né? Nós estamos falando nesse Nada Além da Bíblia desta noite sobre batalha espiritual, né? Sobre milícia, né? Milícia no grego significa combate, significa batalha, né? Paulo está dizendo: olha, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Querido, o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, ele vai muito além da religiosidade. Ele vai muito além da religião. O evangelho de Jesus Cristo, nós não conseguimos militar, nós não conseguimos lutar com o nosso braço, com a nossa força, com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento, com a nossa axiologia. Nós não conseguimos, com conhecimento humano, com filosofia humana, né? Nós não conseguimos lutar, porque nós vemos que existem muitas pessoas hoje que estão militando, que estão na carne. Se militarmos na carne, nós não vamos conseguir vencer a nossa guerra espiritual. E eu quero ler um texto aqui, né, na carta de Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, logo na frente um pouquinho de 2 Coríntios, vamos encontrar essa carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 5, e o versículo de número 16, né, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e se opõe-se um ao outro, para que não faça o que queres. Versículo 18: mas se sois guiado pelo Espírito, não estar debaixo da lei. Então aí, o apóstolo, ao escrever a igreja da Galácia, Paulo está dizendo assim: olha, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós somos tricotomo. Assim como existe um Deus que subsiste em 3, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, existe
o homem também é formado, é tricotoma, é corpo, alma e espírito. Isso está registrado na Bíblia para que não fique nada em vão no ar, né? Porque nada melhor do que você falar e você provar dentro da Bíblia, né, o que você está falando. Tem muitos pregadores que pregam, citam muitos versículos da Bíblia, e quando você vai procurar, você não está registrado. Então, você tem que falar e provar o que você está falando. Então, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então seja irrepreensível todo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então nós somos tricotomo, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Esta matéria, esta carcaça, esse corpo aqui, ele precisa substância, ele precisa de alimento. Por isso que você precisa cuidar do teu corpo, água, se alimentar bem, exercício físico, para você cuidar do teu corpo. E também a nossa alma precisa ser cuidada e o nosso espírito. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 16, andai em espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Aí o apóstolo Paulo, né, escrevendo em 2 Coríntios 10, versículo de número 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque quando a gente anda na carne, a gente milita segundo a carne. Então, nós estamos em uma batalha. E essa batalha, ela é real, aonde muitos estão militando na carne. Muitos estão militando, né, do teu jeito. Então, Paulo vai retratar, vai trazer à luz da Bíblia para nós que nós não devemos militar na carne. O versículo de número 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Milícia fala de batalha. Milícia fala de luta, combate. Então, primeiro passo aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que existe um inimigo. E esse inimigo, ele é sagaz. Esse inimigo, ele é real. Esse inimigo, ele existe. Esse inimigo, ele é um ser, né, pessoal. Ele tem personalidade, né? Ele tem conhecimento de causas. Ele é espírito, né? Ele está aí há mais de 4.000 anos, acompanhando cada geração, acompanhando o ser humano. Então, Paulo está trazendo para nós que esse inimigo, ele é real. Vamos lá. Livro Evangelho de Mateus, capítulo de número... Evangelho de João, melhor. Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 44. Diz assim a inerrante palavra: vós tende por pai
ao diabo e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo de número 8, a Bíblia diz que ele é pai da mentira, é homicida, né? Ele faz questão de matar. Ele veio para isso. Ele veio para matar. Então, ele é homicida, ele mata e ele é mentiroso. Ele tem uma paternidade aqui, ele é pai da mentira, né? Mentiroso. Então, Paulo está dizendo que existe um inimigo. E esse inimigo, ele é real. Ele é homicida, em João 48, 44. E ele também é mentiroso. É pai da mentira. Então, todo aquele que tem uma vida de mentira, né, que gosta de mentir, está por aí recheado, cheio de pessoas que têm essa prática, né, essa prática miserável, né, da mentira, que mente, que só a misericórdia de Deus. Então, literalmente, biblicamente, ele é filho de Satanás. Então, querido, você que está envolvido em mentira, né, dá um jeitinho de meter o pé, sair, peça a Deus que te ajude a sair da mentira, porque o mentiroso é filho de Satanás. João capítulo de número 10, mais na frente um pouco. João capítulo de número 10, versículo de número 10. Diz assim a inerrante palavra: o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então aqui três coisas aqui importantíssimas aqui dentro desse versículo de João 10, versículo 10. Ele, o ladrão, não veio senão para... Ele rouba, né? Ele rouba todos os seus sonhos, todos os seus projetos, né? Ele rouba, ele mata e destrói, né? Três características que ele tem: ele rouba, ele destrói e ele mata, né? Isso é Satanás. Então, o apóstolo Paulo, como um dos maiores militantes, conhecedor de causa na área das batalhas, ele está nos orientando, ele está trazendo para nós uma receita, para nós, que existe um inimigo. E esse inimigo, ele é real. Ele trabalha para destruir vidas, destruir famílias, destruir ministério, destruir tudo aquilo que você tem colocado, né, que tem sonhos, tem projeto. Ele veio para isso, para colocar o ser humano no vício da maconha, no vício da cocaína, no vício do crack, no vício da bebida, no vício da prostituição, prática pecaminosa, que vai fazer com que o homem não venha herdar o reino de Deus. Então, esse inimigo, eu estou dando aqui alguns textos da Bíblia, dizendo que esse inimigo, ele é real e ele existe, tá? Ele existe e ele é real. Vamos lá. Antigo Testamento, no livro de Jó, livro poético de Jó, capítulo de número 1, Jó, capítulo de número 1.
Olha só o que o texto sagrado diz para nós. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumenta, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E ia a seus filhos e fazia banquete em casa de cada um, no seu dia, e vinha e convidava as suas 3 irmãs a comeres e beberes com ele. E sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno do dia de seu banquete, enviava Jó e santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaria o meu filho, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Versículo de número 6 diz assim: e vi no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem Satanás? Respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então aqui nós vemos aqui que existe um inimigo, e esse inimigo ele é real, não é história de carochinho, não é história de contador, pessoas que contam história. Não, ele é real. Paulo nos chama a atenção, voltando para o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 10, e os versículo 4, que existe um inimigo, que ele é real. Ele luta para tentar tirar o foco, tirar aquilo que Deus colocou no meu e no teu coração. Então aqui o texto diz para nós que ele é real. Vamos lá, mais um texto aí, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo está alertando a igreja de Corinto que existe um inimigo. E existe um inimigo que ele está lutando para tirar o teu foco. Então Paulo vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Existem fortalezas, existem barreiras, existe no mundo espiritual que a gente só consegue vencer militando como bom soldado, né? E existem algumas armas que nós precisamos ter essa arma para que possamos militar, para que possamos vencer e sair desta batalha bem sucedido, né? O versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e a obediência de Cristo, né? Eu quero dar aqui algumas armas
para militarmos nesta labuta, né, que é a obra do Senhor. A primeira arma que eu quero dar aqui nessa noite, eu quero falar, tratar aqui para nós desse estudo, é a unidade. Uma igreja, um povo, uma igreja, uma instituição, uma empresa, né, ela não consegue subsistir se não tiver unidade, né? Uma igreja, uma empresa, uma instituição, quando tem unidade, ela tem o endereço certo, né? Vitória após vitória. O Salmo de número 133 foi um salmo atribuído ao rei Davi. O rei Davi, quando escreveu o salmo de número 133, Davi ele inicia a sua jornada como rei. E quando ele iniciou a sua jornada como rei, Davi está reinando em Hebrom, né? Davi está reinando sobre 2 tribos. Ainda tinha 10 tribos, são 12 tribos de Israel. Faltava 10. Então Davi queria unificar o reino, né? Davi queria unificar o reino. Então Davi está dizendo assim, olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? A união, ela rompe barreira, ela quebra preconceito, ela consegue chegar em lugares que muitas pessoas não imaginam que uma instituição, que uma igreja, que uma empresa, que família, as pessoas, ela consegue chegar naquele lugar, porque a unidade. Então, a primeira arma aqui que eu estou citando para militarmos contra o reino das trevas é a unidade. E o inimigo, Satanás, ele não quer ver uma igreja unida. Se existe um grupo jovem, se eles são unidos, né, eles chegam em lugares altos. Se existe um pastor que tem a sua equipe de obreiro, que eles estão unidos em uma só visão com o seu líder, eles vão chegar em lugares que muitos não vão acreditar. Se tem uma família que ela é unida, ela chega em lugares que muitos não vão acreditar que aquela família chegou, simplesmente por causa da união. Então, a arma para vencer, a primeira arma para vencer, para militar nesta milícia, nesta guerra, nessa batalha, se chama unidade. A segunda arma para militarmos, né, na batalha é o amor. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios, capítulo de número 13, vamos, né, verificar esse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Olha o que a Bíblia declara para a gente de uma forma muito poderosa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecendo todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, né? Ele prossegue dizendo no versículo 4, o amor é sofredor,
O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrite e não suspeita amar. Então, a segunda arma aí é o amor. Aí a gente vê aquele texto lá que todo religioso conhece, né? O budista conhece, o maçom conhece, o espírita conhece, o umbandista conhece, o candomblecista conhece, que é João 3,16, o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí, a segunda arma para militar é o amor. O amor, querido, ele consegue vencer barreira. Uma família que tem amor, um esposo, com uma esposa, com os filhos, né, que tem o amor, ele consegue vencer. Então, o nosso inimigo, que ele é real, Satanás, demônio, adversário, antiga serpente, pai da mentira, enganador, ele não suporta o amor. Ele não suporta pessoas que têm essa prática de abraçar, pessoas que têm essa prática de ter o amor, né? E nós estamos vivendo aí em uma era em que a palavra está se cumprindo. Por multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, nós precisamos voltar a essa prática. Para militar, precisamos ter o amor. Então, essa segunda arma, vamos para a terceira arma, para militarmos na batalha espiritual. Essa terceira arma é o perdão. Isso está registrado na oração universal, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, o melhor, capítulo 6, e o versículo de número 9, diz assim: portanto, vos orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao nosso devedor. Então, uma terceira arma para militarmos na batalha espiritual se trata do perdão. O perdão, ele ultrapassa a barreira, ele quebra preconceito. O perdão é libertador. O perdão liberta a alma. Então nós precisamos, querido, essa arma poderosa contra o reino das trevas, contra Satanás, é o perdão, né? E o perdão é algo que o nosso inimigo, ele não quer que você perdoe. Ele não quer que a igreja perdoa. Existem pessoas que não falam, irmão que não fala com o irmão, irmã que não fala com a irmã, pai que não fala com o filho, filho que não fala com o pai, mãe que não fala com o filho, e assim sucessivamente, dentro da igreja também, de Cristo, existem pessoas também que têm essa prática, que não perdoa,
Existem pessoas que têm um coração duro. Existem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Né? Ele diz assim, olha, eu não vou perdoar porque foi ele que errou comigo. Ou foi ela que errou comigo. Ou foi o meu líder que errou comigo. Ou foi o irmão que errou comigo. Eu não vou me retratar com ele, até porque foi ele que errou comigo. Então, no meio do povo de Deus, para militarmos nesta seara, né, militarmos nesta batalha, nesta milícia, nós precisamos liberar o perdão, pois o perdão ele é libertador, pois o perdão ele consegue arrancar até mesmo doença da alma dentro do nosso coração. Então, nós vamos ver também um dos maiores erros de Davi. Eu retratei aqui, falei agora há pouco, sobre o Salmo 133 que ele escreveu, mas um erro de Davi. Vamos lá, o filho de Davi, Abisalão, quando ele errou, matou um irmão, ele fugiu de Davi, ele ficou muitos anos longe de Davi, né? E quando Davi trouxe através de Joabe, que trouxe o jovem filho de Davi, Abisalão, Davi não olhou para o rosto dele. Ou seja, Davi ainda tinha muita mágoa no coração, né? Não perdoou o teu irmão. Nós vemos aí os dois primeiros irmãos da Bíblia, Caim e Abel. O ódio foi tanto de Caim contra Abel que ele matou o seu próprio irmão. Então a gente vai ver brigas na Bíblia. Os irmãos de José, né, não perdoaram José e venderam José. Não perdoaram José, venderam José simplesmente por causa do perdão. Existe líder que não fala com outro líder, existe pastor, é verdade, pastor, apóstolo, bispo, presbítero, evangelista, diácono, pessoas que são, supostamente se diz ser pessoas de Deus, que não perdoa, não fala um com o outro. Eu já vi pessoas passar na rua e virar o rosto para não falar, ou trocar de calçada para não falar com o outro, porque dentro do coração dele guarda uma mágoa. Existem pastores que não falam com você porque você saiu do ministério dele. E leva anos, para poder falar contigo. Eu não sei qual Deus que ele serve, mas precisa estar militando. Está militando na batalha. Está militando sem perdoar. Então a arma do perdão é muito forte. Aí a terceira arma é que é o perdão, né? A quarta arma aí, vamos para lá militar nessa labuta aí, nesta fé. Essa batalha é a fé. Hebreus, vamos para a carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Né? Ele prossegue dizendo, versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, fora criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala.
Versículo de número 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou, visto como Deus o transladou, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agrada a Deus. O versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a quarta arma para militarmos na batalha contra o império das trevas, Satanás, é a fé. A fé é uma arma poderosa para ultrapassar, para vencer essa arma. Então, a quinta arma é a oração. O cristão que não ora, ele não tem vida com Deus. Existe cristão que não tem o hábito de orar. Eles pedem oração, eles pedem para alguém orar por ele, mas ele mesmo não tem coragem para sequer falar com Deus numa oração, ou dobrar um joelho, ou ir para dentro de um quarto, fechar a porta, ou orar em um monte, ou orar em casa mesmo. Ele não tem força para orar. Então ele precisa orar. Nós vamos ver isso no capítulo de número 6 do profeta Daniel, versículo de número 10, que Daniel orava 3 vezes por dia. Fizeram a conspiração, tentaram armar uma cilada para Daniel, mas Daniel ele orava 3 vezes por dia. Ele tinha contato com Deus. O veículo de comunicação com Deus ainda continua sendo o mesmo, a oração. Então Daniel ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia fala sobre, em Jeremias, o profeta chorão, no capítulo de número 29, versículo de número 13, buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias também, 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, a oração. Isaías 55, versículo 5, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isso aí é a quinta arma, oração. É uma arma poderosa. A oração, ela te enche do poder de Deus. A oração, ela faz com que você venha ter sensibilidade para poder ver o teu erro. A oração faz com que você deixe de falar do teu irmão. A oração faz com que você deixe de cuidar da vida do teu irmão e cuide mais da tua vida. A sexta arma é o jejum, que vem do lado da oração. Mateus capítulo de número 4, Evangelho de Lucas capítulo de número 4, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou. A Bíblia diz que Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus disse assim, casta de demônio só sai com jejum e oração. Uma legião de demônio está em torno de 3.000 demônios a 6.000 demônios. 3.000 demônios a 6.000. Então, como que você vai combater esses demônios que entram no corpo da pessoa, coloca desejo de tirar a própria vida? A gente vai ver hoje que a vida não está valendo nada hoje no nosso país,
Pessoas que tiram a vida das pessoas por causa de poucas coisas, 10 reais, 20 reais, 30 reais, uma dívida, né? Um assalto, a pessoa vai, assalta a pessoa, e às vezes a pessoa vai reagir, não quer entregar ou um celular, um dinheiro, um pertence da pessoa, e a pessoa vai lá e tira a própria vida da pessoa, que está possesso de demônio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se a gente não ter uma vida de oração e depois jejum, não consegue vencer essas fortalezas. Paulo fala em 1 e 2 Coríntios, né, um texto que está em foco, que é uma fortaleza. Essas fortalezas são espíritos que estão por aí atormentando. E detalhes, nós sabemos que pela Bíblia, as profecias da Bíblia estão se cumprindo. E Satanás não quer que as pessoas ele tenham esse conhecimento. Então, o jejum, a oração lhe enche, o jejum, ele te separa do mundo. O crente precisa jejuar para vencer as fortalezas. E para encerrar, a sétima arma aqui, ferramenta, vamos dizer aqui, nessa milícia, é o estudo da palavra, a Bíblia Sagrada, esta palavra, que devemos estar examinando ela com muito cuidado. A Bíblia não é para você ler. Ler, você pega um jornal, você pega uma matéria. A Bíblia você precisa examiná-la. A Bíblia você precisa olhar com cuidado, analisar os detalhes, né? Examinar, Jesus falou, examinar as escrituras, que são dela que de mim testificam. Então, examinar as escrituras. Em Jeremias, capítulo de número 15, versículo 16, Jeremias diz assim: achado as tuas palavras, logo comi, e a tua palavra foi como gozo para o meu paladar. Em Jeremias 1:11, Deus pergunta para Jeremias: o que você vê? Jeremias diz assim, responde para Deus: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse para Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Palavra para cumprir. O salmista do Salmo 119, versículo de número 9, de que maneira purificará o jovem o teu caminho? Uma pergunta. Depois ele responde: observando segundo a sua palavra. O salmista do Salmo 119, versículo de número 11, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, ou escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. O salmista do mesmo Salmo 119, versículo de número 105, tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. É a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, no versículo 32. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre pelo poder da palavra. João 17:17, santifica-nos, Senhor, pois a tua palavra ela é santa. A palavra ela é verdadeira. O profeta Joel, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento da palavra. Oséias 6, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Então nós precisamos estudar a palavra, examinar a palavra, olharmos para a palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem a profecia desse livro
porque o tempo está próximo. Então essas armas que eu citei nessa milícia contra os impérios das trevas, contra Satanás e teus demônios, que são adversários da igreja, que são adversários de Cristo. Então ele vai lutar, ele vai tentar tirar o teu foco, tirar a tua paz, tirar tudo aquilo que Deus colocou. Então Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Existe fortaleza que está aqui dentro da nossa mente. Essa fortaleza que está aqui na nossa mente, nós só vamos vencer essa fortaleza pelo poder da palavra, pelo poder dessas armas que eu citei, que é a união, a unidade, que é o amor, que é o perdão, que é a fé, que é a oração, que é o jejum e é a leitura da palavra. São sete armas. 7. Vamos lá, 7 armas. Unidade, união, amor. Eu preciso ter amor. Perdão. Eu preciso perdoar. Fé. Eu preciso ter fé, Eu preciso orar. 5. Eu preciso jejuar. Em 7º lugar, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso examinar as Escrituras para vencer essas fortalezas. Porque o tempo que nós estamos vivendo, a época que nós estamos vivendo, são épocas difíceis, onde o Evangelho está, cada dia que passa, está misturando com o mundo. Eu me lembro muito bem que o mundo ele imitava a igreja. O mundo ele copiava os cristãos. Eles queriam ser igual aos cristãos. Eles tinham sede, vontade de vir à igreja. Alguns até cantavam os louvores, achavam bonito. Hoje, infelizmente, tem muitos cristãos que estão indo lá no mundo, lá fora, e trazendo as práticas de lá para dentro do templo. E dizem que é estratégia para evangelizar, dizem que é estratégia para ganhar alma, não sei que tipo de estratégia é esse. Será que Paulo usou dessa estratégia de carnalidade vulgar, de ir lá no mundo? Não, Paulo não usou essas estratégias. Paulo, ele foi muito claro, me fiz de louco para ganhar um louco, me fiz de tolo para ganhar, mas com sabedoria, com estratégia para ganhar a alma. Não é permitindo as carnalidades, as coisas do mundo entrar na vida da pessoa. Então, Paulo, ao se retratar o capítulo de número 10 da segunda carta aos Coríntios, Paulo está falando sobre um inimigo real. São fortalezas que estão dentro de nós, que estão dentro do nosso coração, que estão dentro da nossa mente, que precisa ser quebrada, que precisa ser rompida através da fé, através dessas ferramentas. Acredito que esse nada além da Bíblia de hoje, esse estudo sobre batalha espiritual, milícia espiritual, vai dar uma substância para nós, para nossa mente, uma palavra esclarecedora, e que o Eterno, o Supremo, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, possa falar melhor, através desta palavra. Que essa palavra ela venha chegar aos ouvidos, ao coração de muitas pessoas. Eu peço, a colaboração, a gentileza sua, você que vai
assistir esse vídeo, essa mensagem, que você compartilha, que você divulga, para que possa chegar em outras pessoas esse estudo e venha surgir um efeito no mundo espiritual, né? Amém, querido? Que Deus possa estar te abençoando, né? Te guardando, e que Deus em Cristo Jesus venha recompensar, né, toda a tua vida, o teu ministério, a tua casa, a tua família. Deus abençoe, fica com Deus, fica na paz, em nome de Jesus.